O segundo toque de Jesus naquele homem do texto de Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 26, onde trazem para Jesus um homem em Betesda, trazem para ele, aquele homem está cego. É a única vez que Jesus cura alguém em duas etapas. Sempre a cura de Jesus, ele vai e faz, menina levanta, ele ora para Lázaro, Lázaro ressuscita, ele toca nas pessoas, a mulher do fluxo toca nele, mas esse homem específico, ele teve que tocar duas vezes nele. E quando acontecem essas coisas na Bíblia, nós temos que abrir o nosso espírito e ficar muito atento, porque Deus vai ensinar coisas grandes. E eu creio que Deus vai ensinar coisas grandes nesse livro para você. Uma das coisas que Deus tem falado no meu coração para vir para a internet, eu tenho orado todos os dias, é que não seja apenas vídeos de internet, mas que ele possa entrar profundamente no seu coração, que ele possa roubar o seu coração para Jesus. Aquilo que eu sinto quando eu estou na presença de Deus é aquilo que eu quero que você sente. Eu oro nesse momento, em nome de Jesus, que você sinta a presença de Jesus, que a atmosfera saia daqui do meu coração, saia dessa sala onde eu estou e entre dentro da sua casa, entre aonde você estiver e te encha com a glória do segundo toque. Porque o Senhor quer tocar você novamente, o Senhor quer trazer você para dentro do coração dele. Nós não precisamos mais de um evangelho coach, nós precisamos da presença, da glória que transforma, da glória do Senhor que transforma o nosso coração. Eu vou dar uma introdução para você muito profunda sobre esse toque. Observe comigo uma coisa. Eu escrevi algo aqui. A cura do cego de Betesda é a única cura registrada nos evangelhos que aconteceu em duas etapas. Isso não revela limitações em Jesus, mas um processo espiritual. O primeiro toque trouxe a visão parcial, o segundo toque trouxe a clareza completa. Quando nós chegamos em Jesus, nós temos uma visão parcial daquilo que é o Evangelho. Porque nós vamos a Jesus por necessidade, com certeza todo mundo foi a Jesus por alguma necessidade. As pessoas tinham um problema na família, as pessoas tinham um problema de saúde, enfim, alguma coisa te levou. Então Jesus talvez solucionou aquilo para você e você limitou Jesus dentro daquilo. Se você recebeu um milagre, você vai começar a crer que Jesus faz milagre. Se você precisava de algo nas suas finanças, quantas vezes eu vi pessoas fazerem culto nas suas empresas e Jesus vai lá e muda a situação financeira deles, eles ficam muito emocionados, muito chocados com Jesus e aquilo é bênção. Mas o Senhor Jesus quer te levar além. O Senhor Jesus quer dominar todas as áreas da sua vida. Não somente isso, não somente o que você exatamente está precisando, mas todas as áreas da sua vida. O Senhor Jesus quer te levar para dentro de entendimentos profundos da sua palavra. Não é só uma religião, é um relacionamento, é o propósito da sua existência. É você nessa terra, você e o Senhor nessa terra, se unindo, se entrelaçando, é a construção. É como eu gosto de dizer no livro de Cantares, Salomão encontrando uma camponesa, uma trabalhadora rural, uma mulher desprovida de beleza externa, uma mulher desprovida de beleza interna. Talvez a beleza externa e a beleza interna estavam escondida. Talvez a sua beleza interna ou a sua beleza externa estão escondidas. Você não consegue se arrumar direito, ou seja, aquela mulher não tinha condição, aquela mulher não tinha dinheiro, ela era queimada pelo sol, ela trabalhava na vinha, ela tinha esse detalhe na sua vida. Então Deus vai lá através de Salomão e começa a conversar com ela, começa a ministrar, começa a dizer, você é bela sim, começa a dizer, se arruma, coloca talvez essa roupa, coloca isso, ele começa a enfeitar ela, e ele começa a preparar ela interiormente. Ela é só uma trabalhadora rural, ela é só uma camponesa, mas ela vai se tornar uma rainha, e observe, ela vai entrar dentro de uma situação onde vai ter muitas outras, provavelmente tinha mais de 300 mulheres lá dentro, sem contar as concubinas, e ela chegou já num ambiente totalmente hostil. Todas aquelas meninas que estavam lá eram filhas de rei, os reis deram as suas filhas para não poder precisar guerrear com Salomão, e Salomão se tornou o príncipe da paz exatamente por causa disso. Por isso, praticamente todos os seus, ou com exceção do da Sulamita, todos os seus casamentos foram ajeitados, foram arrumados, né? Então Salomão queria conquistar alguém, Salomão queria mudar alguém, Salomão queria fazer algo dentro do coração de alguém.
e precisava encontrar uma sulamita, uma camponesa. Ele começa a ajeitar ela enquanto ela passava tempo com ele, enquanto ela ficava com ele, enquanto ele visitava ela, enquanto ele cortejava ela. Ela dizia: ah, se ele me beijasse com os beijos da sua boca. Falava: eu sou queimada do sol, eu sou morena, o sol queimou a minha pele, mas eu sou bela. Ou seja, já começava os primeiros requisitos do toque de Jesus. Quando você começa a passar tempo com Deus, é o que eu quero te falar, quando você começa a passar tempo com Deus, você sai daquele toque de apenas Deus me dá, me dá, me dá, mas você vai para uma relação, você começa a absorver o caráter de Deus, ou seja, o que Deus tem internamente, que é muito maior do que o seu poder, você começa a ter em você também, você começa a se apaixonar por ele, você começa a querer o reino dele, você começa a querer as coisas dele. Muitos cristãos já foram tocados por Deus, mas ainda enxergam homens como árvore que andam, foram salvos, mas ainda não veem plenamente. O segundo toque é o convite para uma visão profunda de Cristo. Muitas pessoas têm Jesus, mas não conseguem perdoar. Muitas pessoas têm Jesus, mas não têm respostas brandas. Muitas pessoas têm Jesus, mas ainda enganam nos negócios. Muitas pessoas têm Jesus, mas sonegam muitas coisas. Muitas pessoas têm Jesus, mas ainda são narcisistas. Muitas pessoas têm Jesus, mas eles ainda vivem como o mundo quer que ele vive. Eu não estou dizendo para você sair do mundo, mas eu estou dizendo que pode haver uma mudança dentro de você. Você pode aprender a dar outra face. Você pode aprender a prosperar sim. Você pode se tornar quem você quiser, mas Deus está observando ao seu interior. Quando você se diz cristão, quando você se autodenomina cristão, você abre uma porta para que as pessoas comecem a ler você. Jesus tomou um cego pela mão antes de abrir seus olhos. O toque de Deus sempre precede a transformação. Deus toca você, Deus chama você para dentro dele, mas ele tem uma intenção com você. Não pensa você que Deus só quer que você seja abençoado, que você seja bonitinho, que você seja isso. Não, Deus tem algo para você, Deus quer mudar você, Deus quer te ensinar o interior dele que vai para dentro de você. A Rosa de Saron, Cantares 2, a Sulamita diz assim, quando ela encontra Salomão, quando Salomão encontra ela, quando Salomão começa a conquistar ela, quando Salomão começa a dizer coisas para ela diz: eu sou a Rosa de Saron. E a Rosa de Saron não é uma espécie de rosa, ela é um tipo de rosa, ou seja, ela é uma rosa comum, normal, como todas as outras, só que ela não tem espinho. E ela fala: qual a rosa entre os espinhos, assim sou eu entre as donzelas, ou seja, já vem o elogio dele, igual, ele disse assim: eu sou a Rosa de Saron. Ela diz, eu sou a Rosa de Saron. O que ela está dizendo? Eu não tenho espinhos, você pode tocar em todas as áreas da minha vida, eu não vou me fechar para que você não toque nessa ou naquela área. Você já prestou atenção de que nós podemos mudar em muitas áreas, mas tem uma que se falar a gente fica bravo. Por exemplo, você não é humilde, você nunca pediu perdão para ninguém, você nunca se arrependeu de nada, você nunca chegou para ninguém e disse: eu estou arrependido de ter feito isso com você, me perdoa. Porque quando nós tocamos nessa área da sua vida, você diz: não, aqui Deus não pode tocar. Mas a Rosa de Saron, ela é uma rosa que não tem espinhos. Jesus pode tocar com a mão nua nela, sem luvas, ele toca, ele molda, é como um vaso nas suas mãos, ele vai te moldando, ele vai fazendo, e você não tem resistência. Ele diz: eu sou a rosa de Saron. Saron é uma terra que existe em Israel, totalmente fértil, e quando você é plantado em Jesus, você está plantado numa terra totalmente fértil. É como se as suas raízes estivessem estendidas. Lembra que aquele homem vê, no primeiro toque, ele está vendo sim, mas a visão dele é tortuosa. Ele vê homens que caminham como árvores. Primeiro, a árvore não caminha, e primeiro, para a árvore caminhar, ela tem que tirar suas raízes para fora, e a árvore não pode tirar suas raízes, porque todas as estações que a árvore tem é fruto das suas raízes, todas elas são fruto das suas raízes, e nós somos um enxerto na videira verdadeira. A videira verdadeira é Jesus, nós somos enxertados aí, nós somos colocados aí. Então, para continuar enxertado, você não é enxertado numa árvore sem absorver todos os nutrientes que passam pela raiz dessa árvore. Quando eu estou falando de raízes, eu estou falando daquele lugar onde ninguém vê, daquele lugar na sua vida onde ninguém vê. Você pode dizer assim: eu oro, eu faço. Você já disse para alguém que vai orar por alguém e depois nunca mais se lembrou? Você disse por dizer, você diz coisas por dizer. Quando você tem raízes, se você fala uma coisa, aquilo é crucial. Por isso você pensa antes de falar, você imagina antes de falar. Você não diz para alguém que eu te amo sem amar ele.
Quando você tem raízes, você vai para o secreto do Senhor. E lá no secreto do Senhor, ele consegue te transformar. Eu vou te falar coisas como raízes lá na frente. Para deixar alguém tocar, você precisa ver quem está tocando em você. Presta atenção, aquele homem, quando ele recebeu o primeiro toque, ele só viu homens que caminhavam como árvores, ou seja, ele viu uma visão distorcida do evangelho. Ele só viu por alto o evangelho. Você não pode ver só por alto. Você precisa de uma vida mais íntima do Senhor para você ver profundo. Quando ele foi tocado pela segunda vez, ele viu nitidamente qual foi a primeira pessoa que ele viu. Qual foi a primeira pessoa que ele viu? Quem foi que primeiro cuspiu nos seus olhos? E tem uma coisa interessante, cuspiu. A Sulamita lá falou, se ele me beijasse com os beijos da sua boca. A saliva sai da boca, tudo que sai da boca é de intimidade, tudo que sai da boca vem do interno. Então por que Jesus cuspiu? Não foi uma coisa nojenta que ele fez. Não, ele trouxe algo de dentro dele, da sua essência, para tocar nos olhos daquele homem. A intenção de Jesus era que os olhos daquele homem vissem não só as coisas como o mundo natural vê, como o mundo natural diz. Não, ele queria que aquele homem visse as coisas como ele via. Então ele traz um custo, ele traz algo do seu interior, ele traz um beijo do seu interior e toca naquele homem. Então no primeiro toque ele abriu espiritualmente, é possível, Deus existe. Mas agora no segundo toque, quando ele abre os olhos, ele vê Jesus, ele vê a natureza de Jesus. Você, para deixar alguém te tocar, você precisa conhecer Jesus mais profundamente. Você precisa conhecer que Jesus, ele não é só para o domingo, não. Você precisa entender que quando você acorda, o teu espírito quer Jesus. Você precisa conhecer o amado. A Sulamita, ela já tinha ouvido a voz do amado. Ela já tinha recebido as suas palavras. Ela havia sido elogiada por isso ela podia descansar no seu amor. Ela diz como ele diz para ela, como lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as donzelas, ou seja, qual que é o segredo quando você está em Deus, quando você está absorvendo as coisas de Deus? Qual que é o grande segredo do lírio e dos espinhos? Se você colocar os dois, você vai ver sempre que o espinho é seco perto do lírio. Sempre uma árvore de espinho, ela está seca. O que acontece? O segredo do lírio são as suas raízes. O que são raízes? São as coisas que ninguém vê. Quando você vive um evangelho só de aparência, você parece que é, mas você não é. Agora, quando você vive um evangelho de raiz, que você fecha, como Mateus capítulo 6 diz, você fecha a porta do seu quarto e no secreto você fala com Deus, e o Deus que vê tudo em secreto começa a te responder, começa a te falar. Quando você tem uma vida, as suas raízes vão entrando em Jesus e você vai absorvendo a natureza de Jesus. Toda vez que um espinho nasce do lado de um lírio, as raízes do lírio vão lá e submetem as raízes dele e não permita que as raízes dele roubam a água. Não permita que as raízes dele roubam a vida. Não permita que ele não permite que o espinho possa prejudicar a sua vida. Quando você deixa as pessoas te ofender, quando você deixa as pessoas falarem o que quiser de você, manusear a sua vida, não, se você tem uma vida profunda com Deus, sem precisar reagir, sem precisar fazer nada, lá na oração, como eu sinto a presença de Jesus, lá na oração, lá no lugar secreto, você vai até as raízes daquelas pessoas que estão tentando te roubar. As raízes delas, elas estão andando, elas não têm lugar fixo. Você vai lá e pega aquelas raízes, submete, e aquele espinho começa a morrer perto de você. Aquele espinho começa a não tomar, não sugar mais você. Quando você sim está em Jesus, quando você consegue passar tempo com Jesus, quando você consegue amar Jesus, você começa a morrer para você mesmo. E morrer para você não é perder as suas características, não é perder a sua identidade. Morrer para você, querido, é morrer para as suas mazelas. Você sabe que o que mais te mantém vivo hoje são mazelas? Você sabe que quando as pessoas falam alguma coisa e conseguem te machucar, é a mazela que está viva dentro de você. E Jesus não quer matar você, muito pelo contrário, quer fazer você vivo, mas ele quer matar as mazelas da sua alma, aquilo que te coloca para baixo, aquela noite de sono que você acorda e diz, meu Deus, eu estou endividado. Não, aquilo são mazelas, aquilo são coisas gritantes, aquilo são crenças que existem dentro de você. E quando você não vive mais eu, ou seja, você é fruto de um pecado, você é fruto e consequência de um mundo de pecado. Mas quando você está na presença de Jesus, o Senhor Jesus, ele quer matar exatamente
exatamente essas mazelas. A glória do segundo toque é poderosa. Ele vai mexer em você, ele vai mexer no seu íntimo, ele vai matar o seu ódio, ele vai matar o seu orgulho e você vai começar a ser nele todas as coisas. Eu oro para que você nunca mais durma sem querer sentir a presença de Jesus. Eu oro para que o Senhor Jesus toque em você pela segunda vez e então você abre os seus olhos e vê Ele. Deus te abençoe poderosamente.